Fertilizantes e nutrição de plantas está prevista para o dia 14 de junho. O objetivo é encontrar as alternativas que supram a dependência do Brasil em obter fertilizantes. Hoje, 85% do produto é importado. Para isso, um plano deve ser anunciado em breve. Vamos então repercutir com o pesquisador da Embrapa Solos o que já pode ser feito para atingir essa autossuficiência tão desejada. Seja bem-vindo, José Carlos Polidoro. Boa noite, obrigado pelo convite. Muito bom falar sobre esse assunto estratégico para o agronegócio e para a economia do país. Muito, Polidoro. Inclusive, eu acho que muito telespectador deve se questionar: por que isso está acontecendo agora? Nós nunca tivemos produção de fertilizantes? Agora me responda, a gente já foi um dia autossuficiente em fertilizantes? Bom, nós já tivemos uma situação bem favorável até a década de 90, quando o Brasil só importava 20% dos fertilizantes que ele consumia. Após esse período, ocorreram várias medidas que, dentre elas, uma questão de incentivo por meio de subsídio de preços, né, de impostos para fertilizantes importados, e nos últimos 30 anos nós chegamos nessa situação de alto risco para o país, que é importar entre 85% e 90% dos fertilizantes que o agricultor brasileiro consome. Pois é, Polidoro. Inclusive, eu soube que a questão, às vezes, de políticas talvez equivocadas, né? Privatizações, acabou se achando interessante a compra lá fora. Só que, com isso, os fertilizantes foram taxados com preços internacionais e isso deixou a situação bem complicada, ainda mais com uma guerra e a gente dependente, né? Agora, é possível que isso talvez encontre saídas a curto prazo? Sim, sem sombra de dúvida, porque o Brasil tem hoje mais de 20 projetos que prevêem produção de nitrogênio, fósforo e potássio em todo o território nacional, que em alguma medida não iniciaram a sua produção, porque nós não tínhamos uma política, um plano estratégico para incentivar esse setor. Agora, com o Plano Nacional de Fertilizantes, que é uma política de longo prazo, os resultados de curto prazo vão começar a aparecer. Inclusive, já há indícios muito importantes, né, que nos mostram isso, né? Dois exemplos muito interessantes. Um deles é a retomada das plantas de nitrogenados, né, que se localizam em Sergipe, na Bahia, que eram trabalhadas pela Petrobras até 2016, foram hibernadas, né, um termo que se usa no setor, até o ano passado, em que uma empresa privada brasileira, a Unigel Agro, ela reativou essas plantas. Assim como uma mina de potássio em Sergipe, que já estava praticamente em final do seu período de produção de fertilizantes, né? A empresa Mosaic Fertilizantes, que é a detentora, ela resolveu ampliar aí o prazo dessa produção por causa das condições melhores, melhor ambiente de negócios, né? Do que o plano proporcionou, até 2030. E em Minas Gerais, uma outra empresa multinacional, né, chamada Euroquem, anunciou um aumento expressivo da produção de fosfatos fertilizantes fosfatados no Brasil. Projetos que realmente foram estimulados por essa política. São 3 exemplos que acho que deixam bem claro que você ter uma estratégia que une o setor público e o setor privado dentro de um plano com metas muito claras, ações que tem ali, né, o CPF e o CNPJ determinado, né, quem deve fazer o quê, dá resultados de curto prazo, para que a gente possa, no médio e longo prazo, acabar com esse problema da dependência. Porque o Brasil é o único país do mundo, grande player mundial da produção de alimentos, que importa tanto fertilizante. Os outros países concorrentes nossos, como Estados Unidos, China,
vários países europeus, eles ficam naquele equilíbrio. Como o fertilizante é uma commodity, né, o NPK mineral principalmente, é adequado você importar metade e produzir metade. E ter capacidade de produzir mais da metade. Se tiver uma crise como nós tivemos ocasionada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, os países que né, são concorrentes do Brasil simplesmente adotaram medidas para que o abastecimento interno deles fosse garantido. E nós tivemos um sufoco tremendo no ano passado, principalmente, um esforço do governo e do setor privado absolutamente incrível, que dura até agora, para que a gente tenha o fertilizante dentro da fazenda dos produtores, porque nós produzimos quase nada. Assim, o produtor também teve um gasto em obter esses fertilizantes, na quantidade necessária, que justamente fez as contas ali, se havia rentabilidade ou não em continuar até com a produção de algumas culturas, né? O fertilizante brasileiro é muito usado, se eu não me engano, em importantes culturas. A gente tem ela no milho, na soja e na cana-de-açúcar, principalmente, né? Exatamente. São os maiores consumidores, junto com o café, né, e os cítricos, né, a laranja. Mas o importante também é que, no momento de crise, soluções complexas, mas que estão sendo trabalhadas no país há muito tempo, também aparecem e tomam holofotes, né, luz forte. Aqui no Brasil está acontecendo um fenômeno muito interessante, que é de orgulhar a nós brasileiros, mais uma vez, né, o Brasil dá show na tecnologia para o agronegócio. O que está acontecendo no país é que os agricultores, seja ele produtor de soja ou produtor de hortaliças, arroz, feijão, empresarial ou familiar, ele está descobrindo uma série de novos fertilizantes e insumos para a nutrição de plantas que são tecnologia nacional. Nós temos uma indústria extremamente pujante aparecendo, ela é de pequeno e médio porte, que produz fertilizantes com matéria-prima nacional, como base orgânica, fertilizantes orgânicos e organominerais, né? Algumas fontes alternativas de nutrientes que ocorrem na geologia brasileira e, principalmente, os bioinsumos. Nós temos hoje, um sucesso que até aparece aí nas imagens, né? Que é a soja. A soja usa o maior bioinsumo do planeta para a agricultura, que é o inoculante para a fixação biológica de nitrogênio. O país economiza 40 bilhões de dólares, ou seja, o produtor rural dentro da fazenda teria que gastar mais 40 bilhões de reais, desculpem, se não usasse esse inoculante, que custa alguns poucos reais por hectare, né? Isso foi pesquisa brasileira. Agora, os bioinsumos estão avançando para o fósforo, estão avançando para estimular o crescimento das plantas, para aproveitar, inclusive, o fertilizante importado, aumentando a eficiência no campo. Se o produtor aumentar em 10% a eficiência no campo, incrivelmente, a gente fazendo essa conta de uma forma muito simples, podemos economizar dentro das fazendas mais 2 bilhões de dólares por ano. Então, imagina que nós estamos tendo uma revolução tecnológica numa área que nós somos extremamente dependentes, porque o calo apertou, doeu, nós fizemos, depois de quase 40 anos, uma política séria, né, que agora estará nas mãos do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né, e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, junto com o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, MAPA, o novo MDA, né, ministérios importantes aí nessa cadeia, associados ao setor privado, né, a própria Petrobras, a Confederação Nacional da Indústria e a CNA, para que a gente continue essa parceria público-privada, mostrando que uma cadeia produtiva, ela tem elos, né? E esses elos têm que estar juntos. Senão, nós não temos nenhuma capacidade de concorrência nesse mundo imenso. É isso. Eu conversei aqui com o pesquisador José Carlos Polidoro, que é da Embrapa Solos, inclusive. Volto aqui a parabenizar a empresa de pesquisa agropecuária, porque é isso, é o investimento na ciência para que a gente possa, então, não só suprir fertilizantes, mas trazer maior qualidade também de bioinsumos para o campo e para a nossa agropecuária. Muito agradecido. Eu que agradeço, a Embrapa está sempre à disposição de todos vocês. Valeu, até o próximo encontro.